Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Hoje vamos para mais um vídeo falar um pouquinho sobre o BTAL11 ou Betal, falar um pouco mais sobre ele, o que está impactando no fundo negativamente, quais são os aspectos e as perspectivas também ali para uma possível recuperação ou uma depreciação, tá bom? Antes de mais nada, eu pedi para você deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, trazer um pouquinho mais. Começar aqui sempre pelo objetivo do fundo, né? Então, a BTG Pactual Agrologística tem por objetivo proporcionar rentabilidade através da aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem na cadeia logística do agronegócio. Muito importante, pessoal, eu sempre trago o objetivo do fundo, porque o fundo precisa se ater ao objetivo dele, senão ele perde o foco, e é o que vem acontecendo com o BTAL. Vou mencionar aqui daqui a pouquinho, mas basicamente, pessoal, o fundo ele precisa focar naquilo que ele está fazendo, senão ele acaba não conseguindo fazer nada direito e acaba depreciando o patrimônio o patrimônio do cotista. Beleza, então, pessoal, vamos lá entender um pouquinho mais o que vem acontecendo. Primeiramente, vou entrar aqui pelo tipo de contrato, tá? Tá aqui no meu cantinho. Então, 100% dos contratos são atípicos, tá bom? Então, não tem aquele contrato típico dentro da legislação ali, entre outros aspectos, vai estar muito mais sendo abordado pelo contrato atípico ali de negócio. O perfil de locatário, pessoal. Então, 38% é operador logístico, 21% açúcar e álcool, 26% revenda de insumos e 15% etanol. Até aqui tudo bem, pessoal. Até aqui tá tudo tranquilo, beleza? Está seguindo ali de acordo com o seu padrão. Agora aqui começa a entrar num ponto que não é interessante para o fundo. E aí ele deu uma escorregada, e aí foi um ponto ruim, negativo ali para o fundo, tá bom? Vamos lá então. Entender o tipo de ativo. Armazenagem, graneleiro, 15%, tal, tudo beleza. Aqui que mora o problema, pessoal. Certificado de recebível imobiliário, 17%. Então o fundo ele tem 17% em CRIs, CRIs. Mas no objetivo aqui não estava mencionando que era aquisição e construção de ativo de escoamento para agronegócio? Por que ele está com um ativo de CRI? Entendeu que o fundo está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo? Ou às vezes estava com recurso ali e foi tentar fazer alguma coisa nesse sentido e deu ruim. Isso não serve só para a questão, pessoal, dos CRIs que ele tem, mas ele está fazendo giro de CRI de maneira tática, ou seja, pegava uma taxa maior, juros futuros caíam, ele ia lá e vendia e ganhava um valor em cima disso. Então o fundo está fazendo uma gestão muito ativa, um trade ali dentro, sendo que o objetivo do fundo ele era outro. Então isso deprecia o valor do ativo, isso acaba causando uma certa aversão do mercado como um todo. E um desses aspectos, né, pessoal, é o fundo da Serpasa. Serpasa está com inadimplência no fundo. Então, está pagando um valor menor, né? Foi pago aqui no mês de outubro, mas basicamente, pessoal, ela está com inadimplência. Você vai procurar a empresa no Google ou qualquer outra plataforma, você não consegue encontrar informações da empresa. Esse é o grande problema, tá bom, pessoal? Que você não consegue buscar como que está a credibilidade da empresa, o site da empresa, Instagram, entre outros aspectos, para você ter um pouquinho mais de informação, para você entender como é que está a empresa. E aí, o ponto que entra foi emprestado 60 milhões. E aí, você não tem nem informação da empresa e acaba depreciando diretamente o ativo. Tá bom, pessoal? A ideia não é trazer critério de julgamentos ou avaliar se o fundo é bom ou ruim, mas sim a questão de tentar o desvio de foco e perder e escorregar o patrimônio ali. Hoje, pessoal, o fundo, então, a indexação do fundo está 100% em IPCA, ativo de inflação. Vencimento dos contratos, então a gente vê aqui, ó, contrato vencendo apenas 8,5% entre 2026 e 2030, entre 31 a 35, 73%. Pessoal, isso é muito bacana para o fundo. Contratos longos, né, que basicamente você consegue dessa forma ter bastante segurança ali dentro, porque você não precisa ficar tendo vencimento de contrato no curto prazo, beleza? Então, a gente vai vendo pontos positivos também dentro do fundo e que realmente tem que valorizar.
Mês de reajuste dos valores dos contratos para 2024. Então, 41% em fevereiro, 28% em março, 13% em abril, 18% em julho. Então, a gente vai ter um aumento. Provavelmente ali no mês de maio, a gente já começa a ter o reflexo do aumento de fevereiro e do aumento de março. Isso é bem importante. A inflação veio mais baixa em 2023, então não vai ser aquele aumento pujante, mas ao mesmo tempo é um aumento ali referente a todos os valores de receita. Beleza? Então aqui, pessoal, olhando um pouquinho mais para a composição do patrimônio do fundo, né? Então a gente vai ver aqui, ó, os imóveis são 473 milhões, sendo que o fundo tem patrimônio de 625. 186, pessoal, são CRIs. Então esse é um aspecto muito importante. Desses 60 tá na Serpasa. Contas a receber, renda fixa, e aqui tem operações de compra menos 72 milhões. Então já desconto, 625 milhões é o patrimônio do fundo. Bom, exposição por ativo, pessoal, 67% em imóveis, 27% em CRIs. Tá bom? Contas a receber, 4%, renda fixa, 2%. A gente vai tentar entender um pouquinho depois ali no valor patrimonial, ver quanto que está amassado, quanto que apertaram devido a esses CRIs, tá? A carteira de ativos, pessoal. Então a gente vai ver aqui que hoje, vou dar um zoom para que vocês visualizem melhor. Então a gente vê aqui, pessoal, que 2 ativos estão no estado de Goiás, 24% do fundo. 5 ativos estão no estado do Paraná, 22%. Minas Gerais, 1 ativo, 19%. Se você for ver, pessoal, tá em excelentes estados, né? Do ponto de vista de produção agropecuária. São estados que são extremamente produtivos e tem uma diversificação legal, principalmente quando a gente olha para a questão climática. A gente vai entrar num ano com um El Niño mais forte, então isso é bem importante ali para o fundo. Beleza? Outro aspecto legal também é a questão aqui dos tipos de contratos, valor patrimonial e quem são essas empresas. Então a gente vai ver aqui, né? Coruripe, né? Empresa que tem seus sites ali também, a gente consegue acessar e entender um pouquinho mais da informação. A empresa também tem CRIs com outros fundos. FS Bioenergia também, mesma coisa. Então a gente vai ver aqui, ó, CRI Serpasa, que acaba impactando no fundo, e também aqui o CRI Andai, que impacta bastante no fundo. Beleza? Tem algumas diversificações, não é 100% diversificado, não é aquele fundo que tem uma preponderância de diversificação. São 11 ativos no total. Tá bom, pessoal? Tem um pouquinho mais de concentração e entender o nível de risco que esses ativos têm. A gente vai aqui para a parte de receitas agora, né? A gente vai entender um pouquinho mais. Então, a gente vai ver o total de receitas aqui em julho, 5 milhões e 100, a gente já vai em outubro, uma queda para 4 milhões e 500. Isso tá desde o ponto de vista dos CRIs, né? A inadimplência ali ele vai bater junto. E também a questão do IPCA mais baixo é natural, que tenha também uma receita mais baixa. A gente vai ver aqui no acumulado dos últimos 12 meses. Então, se você for ver, os 4 milhões e meio está bem abaixo da média, aqui em torno de seus 5 milhões de receita, quando a gente anualiza esse valor, tá bom? Outro ponto importante é ver o total de despesas, né? A gente vê que a despesa também está caindo junto, então isso equilibra um pouco o fundo, né? A gente vê que aqui a despesa estava na casa dos 645 mil reais, agora em 498 mil reais. A gente vai na média aqui dos 12 meses, a gente vê também que a despesa está um pouco normalizada, mas está um pouquinho abaixo ali da média. Então isso é bem importante, porque o fundo ele está fazendo alguma atuação, ele vê que a receita caindo pela questão do CRI, mas ao mesmo tempo ele está corrigindo também ali a despesa. Bom, pessoal, olhando aqui então um pouquinho mais para dividendos, tá? A gente vai olhar e ver que hoje o patrimônio do fundo são 627 milhões, né? O valor da cota do patrimônio é em 104, só que o fundo está no preço abaixo. Então, ele vai estar negociando a mercado em 435 milhões. Um PVP de 0,70. 0,69. Só para a gente lembra que 27% do fundo está em CRI. Então, o mercado ele está corrigindo como se fosse o CRI total e entre outros aspectos ali, um pouquinho mais. Então, o mercado ele já apertou bem em relação a isso. Não significa que não vai ter mais queda no fundo, pode ocorrer,
tá bom, pessoal? Mas nesse momento, o mercado já precificou esses riscos maiores e também essa inadimplência. Vai de você olhar e seu apetite a risco para entender se vale a pena entrar no ativo ou não, beleza? Liquidez média diária, então, aqui 1.100.000 por dia, uma liquidez muito bacana. E participação no IFIX de 0,36, arredondando aqui para cima, tá bom, pessoal? A gente vai para os dividendos aqui, 2022, a gente vê essa faixinha em laranja aqui, né? Esse pininho em laranja. A gente vê os dividendos bem lineares aqui em 2022. E a gente vai para 2023, o dividendo ele vem numa queda, né? Um pouquinho aqui acentuada no finalzinho do ano. Estava ali na casa dos seus 82, 83 centavos. Agora está aqui beirando seus 65 centavos. Então teve a queda, isso foi impactado. O mercado já corrigiu junto ali o preço do ativo. Justamente por isso o PVP está abaixo. Bom, isso vai de você, novamente, entender e avaliar se vale a pena entrar no ativo ou não. Lembrando que eu tirei essas informações do Status Invest. Informação agora que eu tirei referente ao mais retorno, para a gente ver o histórico total, a gente vê que o fundo, né, pessoal, ele machucou bastante a carteira aqui de quem estava dentro do fundo. Então, desde 2021 ali o fundo existe. A gente vê que está bem machucado em relação aos outros indexadores, né, que a gente vai utilizar como referência de investimento e referência de rentabilidade. A gente vai ver aqui que o CDI bateu 32% desde o início do fundo, o IMAB bateu 22%, IPCA 21%, o IFIX 13% e o BTAL menos 7%. O fundo machucou bastante a cota, machucou bastante ali a carteira de quem estava alocado, mas é entender, pessoal, que é importante sempre a gente estudar o fundo, entender um pouco mais e compreender aonde está indo a característica do fundo. Por isso que é importante se ater ao objetivo, que é onde o fundo vai saber fazer o melhor negócio dele. Visto isso, dito isso, aí a gente olhar, então, ver se está realmente precificado. E se você pensar numa posição dentro da sua carteira, é sempre olhar para ir marcando posição e fazendo posição e também não colocar uma posição que seja no mesmo nível dos outros ativos que estão saudáveis. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e também ative o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela. Beleza? Um grande abraço, valeu!